Olá a todos, meu nome é Samuel Oliveira de Almeida, sou professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Santos Dumont. Então, eu vou comentar hoje sobre as variáveis aleatórias contínuas, vou fazer uma apresentação aqui da definição e de alguns modelos. Bom, então, na nossa apresentação de hoje, eu vou falar sobre a definição, da variável, que é uma das características que a gente tem. Eu vou falar também sobre o modelo uniforme e o modelo exponencial, tá bom? São dois modelos que vai conseguir passar a ideia para a gente do que é uma variável aleatória contínua no estudo de probabilidade. Bom, quando a gente está estudando a variável aleatória contínua, a gente vai precisar definir uma função de probabilidade, né? A gente sabe que quando a gente está trabalhando com esse tipo de função, nós estamos trabalhando com uma variável aleatória contínua, que na definição a gente sabe que ela pode atribuir, tomar valor em qualquer intervalo de número real, ou seja, não enumerável. Então fica difícil a gente colocar para cada ponto um valor de probabilidade. Então a gente vai precisar tomar alguns cuidados para como construir essa função de probabilidade, tá bom? Ah, Essas são a grande questão dentro da variável aleatória contínua. Beleza. Então, quando a gente for falar de função de probabilidade, né, a gente precisa lembrar um pouco lá da questão da variável aleatória discreta. Então, se vocês lembrarem lá na variável aleatória discreta, para cada valor eu conseguia colocar, para cada valor, né, para cada possibilidade que eu tinha, né, dentro de um conjunto de variáveis, né, para cada elemento, eu obrigatoriamente, né, para essa função de probabilidade de densidade, eu precisava atribuir um valor positivo. Aqui vai ficar a mesma coisa, né? Tanto a variável aleatória contínua quanto a discreta tem essa característica aqui, que é a função de probabilidade sempre é um valor positivo. Como o nosso domínio ele é um intervalo de reta, a gente pode pegar a reta toda, não tem problema nenhum. Porque se a gente pega a reta toda, basta a gente definir o valor da função dentro da reta, né? E especificamente para cada intervalo. E se o intervalo não tiver compreendido no exercício, a gente coloca o valor da função zero, que o valor da função zero não vai influenciar nada, né? Então a gente vai definir sempre dentro do intervalo todo da reta, colocando zero aonde não faz sentido a gente definir o valor da nossa probabilidade. A segunda questão é relacionada ao valor, né, total. Então, se vocês lembrarem, o segundo caso, né, nas funções de variável aleatória discreta, se eu pegasse todos os elementos do conjunto e somasse a probabilidade de cada um, o final, né, no final, obrigatoriamente, a gente teria que ter o valor igual a 1. Então, lá a gente tinha discreta, né? Então a gente tinha pontos distintos. Aqui a gente tem intervalo. E quando a gente constrói uma função dentro de um intervalo, né? Nesse caso, se a gente for pensar na função de densidade de probabilidade, a gente vai pensar sempre em função. Então a gente sempre vai ter uma linha, né? Mesmo que ela não seja totalmente contínua, né? Que não tem problema, mas a gente vai pensar numa construção mais contínua da função, diferente da variável aleatória discreta, que a gente tem valores para cada ponto específico, né? Então, para cada ponto no domínio, a gente tinha um valor da função f. Então, para esse ponto a gente tinha esse, para esse a gente tinha esse, né? Então, isso uma geometria, né, discreta, né? A gente não tem intervalos. Então, mesmo que seja só por parte contínua, né? Então, teria essa característica. O que a gente faz, né? Voltando aqui para esse 2, né? Lá a gente tinha o somatório das probabilidades de cada um desses pontos.
no final tinha que ser 1, porque a gente estava somando a probabilidade de todo o espaço, né? Então, alguma coisa vai acontecer, então a gente somava essa probabilidade e a probabilidade total era 100%, no caso 1. Então, nesse caso, como a gente está trabalhando com essa questão de função, né, que lembra um pouco a continuidade, mesmo que não em todos os pontos, a função área é importante. A gente define então que, dada a curva, né, a curva que a gente desenhar, a área abaixo dessa curva, quando a gente somar toda a área abaixo dessa curva, a área, né, com o eixo x vai ser igual a 1. Então, para ser uma função de densidade de probabilidade contínua, no caso da contínua, a gente precisa da função ser positiva e a probabilidade total tem que ser igual a 1. No nosso caso, a gente está definindo probabilidade como área, então isso é importante, tá bom? Então, área vai ser uma forma da gente verificar a probabilidade dessa função, tá? Da densidade da função. Bom, então vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Então aqui eu estou com uma função, né? Então, arqueólogos estudaram uma certa região e estabeleceram um modelo teórico para a variável comprimento do fóssil. Essa comprimento do fóssil, vou considerar centímetros. Aí eles fizeram um modelo e o modelo apresentado por eles é o seguinte: a função de densidade apresentada é dada por f de x igual a 1 sobre 40 vezes x sobre 10 mais 1 para os valores entre 0 e 20 centímetros. Menor do que zero, né? A gente sabe que não existe comprimento, então a função vai valer zero para valores menores. E eles estão considerando que não tem como encontrar fósseis maiores que 20 centímetros. Então eles colocaram que para cima de 20 também vai ser zero. Então, dentro do intervalo 0, 20, a função está aqui. Fora desse intervalo, a função vale zero. Ou seja, eles definiram o domínio para toda a reta. Então está de acordo com um 1. Na verdade, está quase de acordo com o 1, né? Porque se vocês lembrarem, né, o nosso 1 é o seguinte: a gente tem a f de x maior que zero para todo mundo em x, maior ou igual. E a área tem que ser, e o 2, a área tem que ser igual a 1. Vamos olhar aqui de novo. Zero está aqui, né? Maior do que zero ou igual. Então, para todo mundo fora desse intervalo, agora a gente precisa analisar se ela também continua sendo positiva dentro desse intervalo. Então, dá para a gente verificar que dentro daquele intervalo, né, a gente vai ter ela positiva aqui. Por quê? Eu tenho aqui 1 sobre 40 que é positivo, x sobre 10. Quando o x está entre 0 e 20, isso aqui vai ser sempre maior ou igual que zero, somado com 1, maior do que zero, positivo. Então, para esse intervalo, a minha f é maior do que zero. Para o de baixo, ela é igual a zero. Ou seja, juntando os dois, eu sei que f de x é maior ou igual a zero dentro da reta toda do domínio do eixo x. Beleza, então o 1 a gente já sabe. Agora a gente precisa olhar o 2. Será que essa função ela tem área igual a 1? Bom, aqui a gente tem só o x, então a gente tem uma equação de primeiro grau, a gente sabe que isso aqui determina uma reta, né? É uma função linear. Então eu vou desenhar essa função aqui em toda a reta. Bom, se eu fizer aqui o eixo, eu sei que
Se x for igual a zero, né, se eu olhar lá na função para x igual a zero, para x igual a zero no nosso exemplo, nós temos 0 mais 1, 1 vezes 1 sobre 40. Então, para x igual a zero, a gente tem aqui 1 sobre 40. Está aqui. Para x igual a 20, eu vou ter 20 sobre 10, que vai dar 1 mais 1, né? Desculpa, vai dar 2 mais 1, 3 sobre 40. Então, para x igual a 20, eu vou ter 3 sobre 40. Sobre 40. Então, como é uma reta, a gente sabe que aqui faz isso. E se for maior do que 20? Então, aí a gente lembra. Caso contrário, ela vale 0. Então, é aqui de baixo. E menor do que 0? A gente sabe que ela vale 0. Caso contrário. Beleza. Agora eu quero calcular a área. Eu quero confirmar se essa área abaixo dessa função vai ser igual a 1, e nesse caso ela vai ser uma função de densidade de probabilidade. Eu só preciso analisar esse pedaço aqui, porque esse pedaço aqui, ele é o nosso... é a única parte que tem área, né? Aqui embaixo, né? Como já está em cima do zero, então a gente não vai ter área, eu preciso só analisar aquele pedaço ali. Lembrando, eu posso calcular isso aqui como a área do triângulo e a área do retângulo. Posso somar aqui a área do triângulo mais a área do retângulo. Beleza. Quando eu faço essa conta, eu vou ter o seguinte, ó, área do triângulo, base vezes altura. A base está aqui, ó. Quanto que vale esse tamanho? Vale 3 sobre 40 menos 1 sobre 40. Vezes altura. Está aqui. A altura é de 0 até 20, vezes 20. Como é um triângulo, eu tenho que dividir por 2. Bom, a área do retângulo mais 1 sobre 40 vezes 20. Então eu vou ter a área total o 20 aqui, ele simplifica com 40, vai dar 2. Eu tenho 3 menos 1 que dá 2. 2 dividido por 2 vai sobrar meio. Então, olha lá, simplificou meio. Aqui vai sobrar 1, né? 2 dividido por 2, 1. Dividido por esse 2, meio. Do outro lado, eu também tenho 20 sobre 40, que vai dar meio. A área total igual a 1. Logo, f é uma função de densidade de probabilidade. Beleza. A gente verificou, então, que ela é uma função de densidade de probabilidade. Então, vamos fazer
é, um outro exercício, né? Vamos voltar lá para ver o que ele colou. Beleza, verifique se o modelo representa uma função de densidade de probabilidade. Então aqui a gente conseguiu, ó, esse aqui já foi. E no de baixo, qual a probabilidade do fóssil possuir um tamanho menor do que 8 centímetros? Beleza, então vamos fazer esse aqui agora. Bom, então vou colocar aqui de novo a função. Ela começava aqui no 1 sobre 40 e até o 3 sobre 40. Para trás, 0. Para frente, 0. 1 sobre 40. 3 sobre 40. Ele quer saber qual a probabilidade do fóssil ter um tamanho menor do que 8 centímetros. Então, olha só, 8 centímetros está mais ou menos aqui. 8 centímetros está mais ou menos aqui. Ah lá. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso calcular a área. A área que ele falou inferior, né? Lembra que é inferior. Então ele falou qual é a probabilidade de ser menor do que 8, ou seja, está aqui. Então eu preciso calcular agora essa área. O procedimento vai ser exatamente o mesmo. Eu só preciso descobrir quem que é o valor que está aqui. Ó. Quem que é o valor que está aqui? Né? Então, para mim fazer isso, eu preciso calcular a função no ponto 8. Então eu escrevo f de 8 é igual. A função nossa era era 1 sobre 40. Aí no lugar do x eu vou usar o 8 mais 1. Então vai ficar 1 sobre 40 multiplica o x é o 8 sobre 10 mais 1, que é igual a 1 sobre 40 mais, aqui vai simplificar o 0, desculpa, aqui a gente vai ficar com o quê? O 8 sobre 10, a gente pode simplificar aqui, ó, por 2, né, vai dar 4, 5. Aqui vai ficar 4, 5. O 4 ele vai poder ser simplificado aqui com o 40, vai ficar 1 sobre 10. Então, 1 sobre 10, 5 mais 1 sobre 500. Então, aqui ó, é 1 sobre 40 mais 1 sobre 500. Tá bom? Beleza. Só vou confirmar se a função é essa mesmo, né? Acho que está tudo certinho. 8 sobre 10 mais 1. Ótimo. Então, olha só. Então, nesse caso, a gente vai ter que calcular essa área. A gente já tem quanto que vale a altura, né? A gente faz exatamente como no caso anterior. Beleza? Então, exercício para vocês.
Qual é essa probabilidade? Então eu vou colocar como exercício para vocês entregarem para mim dessa parte. Como avaliação desse vídeo vai ter essa pergunta aí. Bom, então a gente apresentou essa definição, basicamente é isso. Qualquer função que tenha essa característica, ela é uma função de densidade de probabilidade, tá? E agora a gente só muda o nome, né, para dar um nome específico para algumas características, né, algumas funções específicas. Então, basicamente, aquela condição 1 e condição 2 é ela que importa, tá? O resto a gente só dá nome, tá? Então, o modelo uniforme, distribuição uniforme contínua no intervalo AB. Se sua função de densidade de probabilidade é dada por 1 dividido por b menos a para a menor ou igual que x menor ou igual que b. Né? Então está falando que a sua função é uma função constante dentro do intervalo AB. Dentro do intervalo AB, a sua função sempre vai valer f de x igual a 1 sobre b menos a. Tá bom? E com f de x igual a zero. Então tá aqui, ó. Eu vou olhar. Observem o seguinte. Se a gente pega aqui 1 sobre b menos a, né? Vai ficar assim, ó. F de x, né? Então eu vou colocar aqui a f de x, a função de densidade de probabilidade em relação a x. A função eu tenho um a e eu tenho um b. Não necessariamente o a e b, né? Tem que ter essa característica, né, deles serem positivos, né? Eu poderia pegar um A negativo aqui, a gente não tem problema nenhum com domínio negativo. Depende do enunciado, né? Se a gente está falando sobre medidas, né? Então, medidas, a gente tem a gente não tem medidas negativas, então a gente não tem essas definições. Mas se a gente estivesse falando de aceleração a gente sabe que tem a aceleração e a desaceleração. Então a gente sabe que o sinal pode explicar se a gente está acelerando ou se a gente está freando. Então a gente teria a gente pode ter aceleração negativa, né? Então não teria problema nenhum. Mas nesse caso a gente sabe que no A até chegar no B, isso aqui era para ser constante. Até chegar no B, isso vai ser sempre o mesmo valor. F de x vai ser sempre 1 sobre b menos a. Olha só, o b é maior do que a. Logo, nossa f de x sempre é maior ou igual que zero. Agora o 2. Qual que é a área, né? Caso contrário, vale zero, né? Então, para trás do A, vale zero. Para frente do B, vale zero. E qual que é essa área aqui? Essa área aqui vai ser a altura 1 sobre B menos A vezes o tamanho desse intervalo aqui, ó, que é B menos A. Temos uma área igual a 1. Então temos uma função densidade de probabilidade para esse caso também, no caso uniforme. É bem simples, né? O caso uniforme ele fala que para o mesmo tamanho de área, né? No caso aqui, na verdade, para o mesmo distância entre os intervalos,
nós temos uma probabilidade exatamente igual. Se esses intervalos aqui forem iguais, a distribuição de probabilidade vai ser sempre igual. Esse é o modelo uniforme, né? Por isso esse nome. Outra coisa é o seguinte: reparem que em variáveis aleatórias contínuas, nós estamos sempre preocupados com o área. Então, se na pergunta fosse especificamente sobre um ponto, né? Um ponto aqui. Qual é a probabilidade de ocorrer exatamente esse ponto aqui? Qual que é essa probabilidade? É 1 sobre b menos a? Na verdade, não, né? A probabilidade ele é uma área dentro de um intervalo, tá bom, gente? Não é o valor, a probabilidade não é o valor aqui no eixo y, não é a f, não é só jogar o valor de x e a f te dá a probabilidade. A probabilidade precisa ser calculada com relação à área, tá bom? A f ela te dá a curva e você calcula a área sobre a curva. Então, cuidado. A probabilidade não é representada no eixo y no caso da função densidade de probabilidade. O que nós temos aqui é apenas a densidade. O nome mesmo já fala, densidade, né? Mas a probabilidade precisa ser calculada pela área. Bom, a gente tem um exemplo para calcular do uniforme também. Vou colocar aqui para a gente. Nós temos o seguinte exemplo, olha. Com o objetivo de verificar a resistência à pressão de água, os técnicos de qualidade de uma empresa inspecionam os tubos de PVC produzidos. Os tubos inspecionados têm 6 metros de comprimento e são submetidos a grandes, então aqui separado, a grandes pressões até o aparecimento do primeiro vazamento, cuja distância das extremidades, né? Então a gente coloca aqui a distância das extremidades fixadas a priori é anotada para fins de análise. Escolhe-se um tubo ao acaso para inspecionar. Queremos calcular a probabilidade de que o vazamento esteja a no máximo 1 metro das extremidades. Bom, então olha só, vou deixar vocês pausem para ler novamente, né, o texto, mas basicamente a gente tem um tubo de PVC de 6 metros e a gente tem água correndo dentro dele, então ele vai ter pressão. Eu quero saber nesse teste qual é a probabilidade de eu ter vazamento no primeiro metro dele e no último metro dele, as extremidades. Entre esse 1 metro, não exatamente no a 1 metro, mas entre o primeiro metro e entre o último metro, tá bom? Só isso, né? Então vamos construir, né, essa função, né, com densidade uniforme. Então neste caso aqui, olha, eu vou fazer o seguinte, vou fazer o desenho, né, da função, vou fazer aqui o tubo de PVC. Então eu vou considerar a distribuição uniforme né, desse tubo de PVC. Eu vou colocar aqui, ó, o tubo tem 6 metros, então ele começa aqui no zero. Como eu estou fazendo uniforme, a distribuição de probabilidade dele vai ser igual para todos os 6 metros, tá? Eu não estou desenhando o tubo de PVC aqui não, tá, gente? Quando eu falo assim, o Samuel está desenhando um tubo de PVC aqui. Não, eu estou desenhando a função que representa a densidade de probabilidade para ele. Eu sei que essa densidade é uniforme, ele pode dar exatamente problemas de maneira igual ao longo dele, né? Então a função de densidade é uniforme, isso aqui é um dado do exercício, então eu estou colocando aqui, ó, de 0 a 6. Eu quero saber a probabilidade de dar defeito, né, aqui. 1 metro. Então, entre esse 1 metro e entre esse outro 1 metro,
né, perto das extremidades dele, de 5 e 6. Bom, como já foi comentado, a distribuição de probabilidade, né? Como é que a gente faz lá? Né? Deixa eu abrir aqui a imagem. Nós temos, para esse caso, né, uniforme dentro de um intervalo AB é B menos A. Então vamos lá. Então olha só, eu estou querendo estudar essa questão da densidade de probabilidade dentro do intervalo 0, 6. O tubo tem 6 metros, né? Então aqui é o meu AB. Então o meu F, que é do uniforme 1 sobre B menos A, nesse caso do 0 a 6, é 1 sobre 6. 1 sobre 6. Então verifiquem que F é sempre positiva, ou maior ou igual a zero, né? No caso, para x maior do que 6 e para menor do que zero, vale zero. E a gente tem a área igual a 1. 1 sexto vezes 6 igual a 1. Beleza, então a gente está nas condições. Basta então agora eu calcular essa área e essa área. Vou ter aqui a probabilidade. Vou escrever agora na notação de probabilidade, tá bom, gente? Como é que a gente escreve isso na notação? Para a gente acostumar um pouco. A gente escreve assim, ó, probabilidade do vazamento está no primeiro metro, ó. Qual é a probabilidade do vazamento estar no primeiro metro? Mais a probabilidade dele estar no último metro. Aí nesse caso basta calcular a área no primeiro metro, a área 1, a área 2. É importante a gente utilizar a notação, né, de probabilidade, né? Então, significado, probabilidade está entre isso aqui, probabilidade está entre isso aqui. Nós vamos ficar então com base, que vale 1, vezes altura, que é 1 sexto do primeiro. 6 menos 5 vale 1, altura também é a mesma coisa, 1 vezes 1 sexto. Então, nós vamos ter 2 sextos como resposta. Bom, então essa é a solução para esse exercício, né? Bem tranquila, né? Distribuição de probabilidade, é só fazer o cálculozinho das áreas, tá bom? Então, como eu já falei, né? Só vai mudar a definição dos modelos e as condições sempre serão as mesmas. Nós vamos ter uma distribuição de uma função, é importante que ela seja sempre positiva ou igual a zero e que a área dela vale 1. Fora isso, para você descobrir a probabilidade, basta você calcular a área, né, abaixo dessa função para a pergunta ou para o intervalo que você está trabalhando, tá bom? Quais são o que é um pouco mais complicado, né? Como eu já falei, a gente vai ter várias definições e, por exemplo, modelo exponencial, modelo de Poisson, né? Esse é um outro modelo. Então nós temos uma distribuição de probabilidade, né, contínua no intervalo para x maior ou igual que zero. Se a função de densidade de probabilidade é dada por f de x,
igual a alfa E elevado a menos alfa x para x maior do que zero. Tá? Então aqui eu vou. Aqui na verdade eu não queria escrever isso. Eu queria escrever x maior do que zero está aqui, né? Então essa frase aqui já pode tirar, não tem importância. E zero caso contrário. Alfa é um parâmetro que ele define se o crescimento vai ser um pouco rápido, se o crescimento vai ser maior, né? Então esse alfa sendo maior do que zero, tá? Então a gente vai colocar ele positivo. Esse alfa vai ser o grau de inclinação dessa função f de x igual a alfa e elevado a x. Olha que interessante, nessa imagem de fundo que eu estou usando aqui nos nossos slides, eu estou usando um gráfico da Covid. Agora, olha esse gráfico que está aqui, ó, que tem um crescimento aqui embaixo. Tá? Olha só, ele tem um crescimento exponencial. Olha, opa, sai fora da curva. Tá? Olha lá, se a gente continuasse descendo. E repara o seguinte, embaixo ele coloca uma aproximação, né? Para essa parte aqui, né, na tangente, né, tem um triângulozinho desenhado. Ó. Agora lá na outra, olha, tem um outro triângulo desenhado. Eita, acho que vocês entenderam. Nesse outro triângulo aqui, ó, eu quero que vocês reparem o alfa e o ângulo. Né? Nesse segundo triângulo, a gente tem um ângulo maior, né? Então um alfa maior, e aqui a gente também tem um alfa maior. Então, no crescimento exponencial, esse alfa, né, ele é a taxa de crescimento. E no caso, né, em outros casos, pode ser a taxa de decrescimento também, tá bom? Que é o nosso caso aqui. Porque nesse caso, a gente tem um negativo, ó, menos alfa x. O x é positivo, o alfa é positivo, menos alfa x vai ser positivo ou nulo. Né? Então, a gente tem um crescimento não igual a esse do desenho, a gente tem um crescimento contrário, olha. Ele é assim, ó. Neste caso aqui, a gente vai ter esse tipo de crescimento. Tá? Ele é o contrário, tá? Ele é um decaimento exponencial, tá bom? Ele é um decaimento. E aqui vai tendendo a ter, né? Do lado de cá vai ficando próximo do eixo Y e do lado de cá vai ficando próximo do eixo X, tá bom? Para X negativo, vale zero. Bom, como é que a gente mostra, né? Que é positivo ou igual a zero, tá claro, né? Porque aqui é zero e o resto do gráfico está sempre em cima do eixo Y. Mas a grande questão, né, é verificar e calcular toda essa área, né? Quando a gente calcula essa área realmente vale 1, né? Fica difícil de reparar. Outra coisa, diferente lá do modelo uniforme, né? Se eu pego uma área aqui, né? Eu peguei uma área aqui, no intervalinho. E se eu pegar o mesmo intervalinho em outro ponto, a área não necessariamente vai ser igual, tá? Eu posso ter área diferente.
Então não é a probabilidade nas extremidades é muito maior, né, do que quando a gente vai chegando nesses pedacinhos aqui, né? Para cada intervalinho aqui dentro, próximo do zero, né, vai ter probabilidade maior que intervalos quando o x é muito grande, lá na frente, né? Porque a gente vai ter pouca área, né? Quando a gente pega o mesmo intervalo, a área vai diminuindo, tá? Então essa é uma característica do modelo exponencial. Distribuições de probabilidade que têm relação com radiação, né, meia-vida, né, no caso de radiação, né, tem essas características probabilísticas, tá? A gente sabe que, por exemplo, a determinação do carbono 14 para descobrir a idade, basicamente o pessoal vê de acordo com um decaimento que ele tem, que é um decaimento exponencial, ele faz a projeção da idade da pessoa só pelo tanto de carbono 14 que a pessoa ainda possui, né? Com isso dá para verificar. Como é um decaimento exponencial, sempre vai ter um restinho, né? Mas aí você consegue fazer a volta para a projeção. Bom, então esse aqui é o modelo exponencial. Como é que a gente faz a conta, né? Positivo, o 1 está ok. F de x maior ou igual que zero, não tem muita coisa, né? O gráfico aqui, a definição da função é zero ou positiva, a função sempre é positiva. Agora, o 2. Bom, olha só, o 2 ele é um pouco mais complicado. Que para a gente analisar o 2, a gente teria que pegar aqui um intervalo, um A. Nesse caso, o A é positivo, né? E um B também positivo. E para calcular entre A e B, nós vamos ter o seguinte: qual é o jeito mais fácil da gente calcular uma probabilidade, né, sobre uma curva, principalmente se a curva for bonitinha igual essa contínua, né? A gente faz a integração. A gente integra de A até B. A gente faz a integração de A até B, né? Integral de A até B vai ser alfa vezes e elevado a menos alfa x, que foi a função de probabilidade. Fora de A e B, né? Eu estou olhando só para essa área preta, tá? Só para essa área preta. Né? Incluir essa área azul aqui também. Né? A exponencial é uma função tranquila de calcular integral. O pessoal que não viu integral não tem importância, tá bom? A gente não está estudando integral aqui. Eu só estou falando que existe uma ferramenta que calcula essa área aqui, tá bom? Essa ferramenta de integral, ela consegue calcular a área de qualquer. Olá pessoal, então nesse finalzinho eu tive um problema com o áudio, então eu estou fazendo uma regravação aqui. Mas só para informar que não tem problema da integral, o importante vai ser esse resultado final. Então quando a gente aplica toda a integração, vai sobrar a exponencial de menos alfa a menos a exponencial de e elevado a menos alfa b. Então, com esse, né, resultado, que no final do vídeo vai ficar apresentado para vocês, ele é o importante, né? Com ele que a gente calcula qualquer área, né, delimitada por A e B. Então, qualquer área delimitada por A e B é calculado pela forma final que vai ficar apresentada aí. Então, a gente não precisa calcular a integral, né? Então, é só para informar aos alunos aí. Um abraço a todos. A gente continua então na próxima aula.